Olá, essa é a avaliação do trabalho número 4 do participante 002. E lembrando mais uma vez que essa avaliação não substitui ou complementa o material a ser produzido pelo seu monitor. Então, a minha visão aqui é uma visão de um exterior, um estranho, uma pessoa de fora que vai encontrar alguma coisa que possa utilizar desse trabalho, desse resultado. Então deixa eu enquadrar aqui no tamanho e eu vou partir para os modos e para os layouts que apresentavam informações. Nós já vimos os materiais, os recursos humanos, os equipamentos, os valores financeiros que foram colocados aqui. E nessa visão, nessa apresentação da unidade 4, o objetivo é mostrar uma diferença. Depois de colocar todos os dados, depois de colocar todas as informações, a diferença entre um planejamento possível e um planejamento realmente execuível. Possível no papel tudo é, e muitas vezes a gente é levado a apresentar um cenário que não é verdade, que não é execuível. É desejado, mas não é execuível. Tem uma curva da banana aqui, histograma de recurso, curva da banana, é o modo 59. Deixa eu ver primeiro o modo 26, que é o cronograma, o tradicional. O cronograma são as datas de realização das atividades e aqui nós temos a logística. Água, diesel e dinheiro. O dinheiro aparece mais na frente, por enquanto é só água e diesel. E parece que nós temos uma chegada de água. Todo período mensal, todo mês, no primeiro dia chega água. Sem água, nada deve acontecer nesse projeto. Sem diesel, muita coisa pode não acontecer nesse projeto. Uma delas é a garantia de que mensalmente teremos abastecimento para caminhões e para o gerador. Gerador é alguma coisa que acontece aqui na supervisão, no planejamento e no encerramento. Ou seja, nós temos no trabalho indireto, nós temos um consumo tanto de elementos de apoio à vida do projeto, como também à vida das pessoas, que é a água e até para lavar os blocos, como já vimos isso na unidade 3. Então nós temos logística e temos obra, trabalho indireto, trabalho direto, problemas indiretos, problemas diretos, custos e recursos diretamente aplicados à obra e custos e recursos que são necessários, mas que não necessariamente vão ficar na obra. Observa que aqui, pela modelagem, nós temos, depois que acaba o projeto, nós temos chegada de água e diesel. Então, aparentemente, um contrato feito de água e diesel, ou está sobrando, ou tem alguma coisa estranha com o desenvolvimento dessa obra aqui. Por quê? Porque ela consome diesel e água e parece que ainda assim, depois de concluído, nós continuamos recebendo água e diesel. Ou está sobrando ou tem alguma coisa estranha. Então, esse é o objetivo. Eu estou com o cronograma do projeto aqui e aqueles dados todos introduzidos. Se eu estou com o cronograma do projeto, eu posso rapidinho fazer uma avaliação. Obra. Relatório rapidinho de toda a água que é consumida. Água que é consumida período a período. Período chamado de mês. Então, tenho a água consumida período a período, mostrando os valores. Então, aqui embaixo eu tenho água consumida. Agora eu quero mostrar a logística, a água chegando. Vamos pedir, então, o mesmo gráfico, já quase que meio pronto, da água chegando. Se a água chegando, ela deve vir negativa. Vamos ver aqui. Mês a mês.
chegando 20 mil, chegando 20 mil. Olhando isso aqui, me dá a impressão de que nós estamos com água chegando, água saindo, ou seja, água sendo consumida em todos os níveis, né? Tanto no trabalho direto como indireto. Então, subtraindo uma água da outra, aí eu venho no projeto e peço o mesmo gráfico, porém acumulado, invertendo. Quem entra é bom e quem sai é ruim. Ou seja, quem entra é azul, quem sai é vermelho. E o saldo de água deve ser acumuladamente sempre positivo. Eu tenho água em estoque, gasto a água, produzo o que eu tenho que produzir e prossigo a vida do projeto. Se isso é verdade, não nas cores azuis e vermelha, mas aqui na cor verde e vermelha eu tenho. No primeiro mês, eu tenho um consumo de 20.300 e eu tenho uma chegada de 20 mil. O que fica claro que essa programação aqui é possível, porque é possível fazer isso, porém, isso aqui é inexequível, porque sem água eu não faço. Então, olhando aqui, 20.373 me dá um saldo no mês de 373 menos. Eu tenho falta de água no primeiro, falta de água no segundo, falta de água no terceiro, praticamente nada de água sobrando aqui. Ou seja, analisando esse gráfico, eu verifico que a água que nós programamos chegar não é compatível com a água que a gente precisa usar. Então, posso dizer que esse cronograma, embora bonito, atende a todo mundo, todos gostaram, esse cronograma nunca vai acontecer. Esse cronograma, esse plano de trabalho no tempo nunca vai acontecer. Sem água para o trabalho. A menos que você esconda isso aqui, com delete all, isso aqui não vai acontecer. Quer dizer, não vai dar para mostrar isso para um cliente. Se ao invés de água eu fizesse isso com diesel, e eu vou repetir, quanto de diesel eu uso na obra? Diesel, diesel, diesel. Tira água. Não acumulado. Consumindo. Vamos ver, vamos colocar aqui no como era antes. Diesel não acumulado, sendo que o que sai é vermelho, o que entra é azul. Vamos ver aqui. Tem um consumo de diesel e na logística eu tenho uma entrada de diesel, ou seja, eu contratei diesel chegando. Tem 8 mil chegando, quer dizer, menos 8 mil chegando e 10 mil, ou seja, saindo. Já estou vendo que é incompatível. Então, pedindo o diesel do projeto inteiro, eu digo o seguinte, dentro de uma análise acumulada, invertendo quem entra é bom e quem sai é ruim, quem entra é azul, quem sai é vermelho, o meu saldo de diesel é negativo o tempo todo da obra, porém positivo. Significa dizer que a compra de diesel foi adequada e suficiente na quantidade, sem dúvida. Mas o momento da chegada do diesel não permite que essa obra aconteça. Ou seja, esse plano aqui, por mais interessante e bem feito que seja, é possível, mas é inexequível do ponto de vista de suprimento. Então, na unidade 4, é esse o tema. Se nós não temos o recurso, isso que está na tela não é execuível e se for apresentado para o cliente ou para a equipe, é uma mentira, é uma fake news. Falamos de materiais. Vamos falar agora, isso tudo no gráfico do cronograma. Vamos falar agora das criaturas. Se nós calculamos tudo direitinho, eu vou calcular aqui pelo processo tradicional, o mais cedo possível. E eu vou pedir para ver os recursos humanos ou equipamentos. Se eu for olhar isso aqui, eu vou olhar aqui na minha tabelinha que eu tenho recursos
humanos e tem alguns equipamentos alugados, alguns equipamentos que estão sendo utilizados. E nós começamos o projeto com 40, ou seja, a organização disse, nós temos 40 de tudo. Isso é fato, então isso tem que ser registrado. E aqui aparece que a quantidade calculada no tempo é 30. Se temos 40, temos gente. Aqui nós temos a quantidade calculada 60. Eu preciso de 60 e nós só temos 40. Fora os demais, é notório aqui que nós não temos ajudante suficiente. Table, Settings, Resource, Highlights. Evidencia, ilumina os recursos que estão em sobrecarga. Com esse ajuste aí, só tem uma vantagem, salta aos olhos os problemas que nós acabamos de falar. Ele vai colocar em vermelho tudo que é absurdo, que nós precisamos, porque nós planejamos assim, e que nós temos, porque nos disseram que nós temos. Me parece que além de não ter diesel, além de não ter água, nós não temos ajudante. Dizer que esse planejamento aqui vai acontecer é mentira. Se nós chamamos o gráfico que foi pedido, que é o GR Gantt Resource, Gantt de recursos. Então, Gantt de recursos, com o botão esquerdo pressionado do mouse e com o Ctrl apertado. Nós temos aqui um diagrama de Gantt, só que não mostram as atividades, mostram os recursos. Todos juntos. Eu estou vendo aqui, num gráfico bem colorido, onde rosa é o que nós temos e vermelho é o que nós não temos. Eu vou mudar a cor rosa para o padrão didático azul, onde azul é o que nós temos e vermelho é o que nós não temos, que de fato nós temos 40 unidades de ajudantes e nós pedimos para trabalhar 60. E os momentos ou as semanas de pico são essas aqui. Isso mostra mais uma vez que aquele planejamento nunca vai acontecer. Porque quando chegar aqui, não vai ter ajudante, a coisa não vai acontecer, não vai andar, todo o resto será comprometido a futuro. Então, o planejamento que nós fizemos até o exercício 3 mostrava esse cenário possível, interessante, agradável, data interessante de conclusão. Esperemos que essa data não seja uma data pactuada em contrato, porque teremos que tomar providências que talvez não fossem previstas. Mudar a data da chegada dos materiais, mudar a quantidade de recursos alocados. Então, mais uma vez, o gráfico GR. Onde está o gráfico GR? Aqui. Esse é o gráfico GR. Nas cores que nós já comentamos, que eu não vou mudar de novo. Quando nós destacamos em ampliação os recursos ajudantes, nós vemos umas linhas verticais vermelhas, só para ilustrar que nesse momento não vai acontecer conforme previsto. E aí eu vou salvar esse projeto dentro do diretório de trabalho como versão 20.000, dentro da pasta de trabalho da turma como versão 20.000, e vou dizer que a minha base de referências de materiais, de tudo, é essa versão 20.000. E vou comparar ela com ela mesma. É claro, vai dar ela mesma. E vai dizer que não há problema nenhum. Então, todas as atividades exatamente como deveriam acontecer. Eu vou colocar essas informações aqui. Essas, todo mundo lá. Vou comparar. Forço a comparação com a linha de base e eu vejo no diagrama de Gantt de recursos o trabalho do
do ajudante. Eles estão conforme combinado, estão hoje conforme combinado com a minha linha de base. E minha linha de base é para eu ter a memória do que foi combinado inicialmente. Só que lembrando, eu estou na unidade 4, eu estou me diferenciando da tradição, da repetição e da falta de senso que é praticado hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, no modo padrão, pedir para que o agendamento considere falta de recursos. Que recursos? Eu vou, a princípio, fazer só aquele que me chamou a atenção, que é o recurso que me falta, me parece faltar. E eu vou pedir para que o sistema, é para isso que serve o computador, eu vou pedir para que o sistema reavalie, mantendo, na medida do possível, custo, ociosidade, produtividade, mantendo a data de conclusão. A data de conclusão aqui nesse projeto é 19/9. Eu vou pedir para ele fazer a avaliação procurando a melhor opção, não uma opção. Ele encontrou a melhor condição para dia 26/9. Ou seja, sem os ajudantes extra, sem os ajudantes a mais, eu não acabo em 19/9. Mas sem o ajudante a mais, a melhor coisa que eu consigo é 26/9. Ou seja, 7 dias, uma semana a mais. Veja o gráfico colorido. Eu preciso de 40 porque eu só tenho 40, então compatibilizou. O gráfico de uso do ajudante é compatível com o que eu tenho. E até me dá uma dica, eu não preciso de tanto montador assim. Eu tenho 40, mas eu posso, digamos assim, dispensar 20 para outro trabalho, para outra ocasião, para outro projeto. Voltando para a análise aqui, eu vprezada equipe, prezado cliente, veja qual é a melhor forma de trabalho, de produção dos ajudantes. Não é na barra cinza, não é naquele que eu imaginei possível. É aqui que é exequível, usando a palavra bem diferente, bem discriminada aqui. O possível é cinza, mas eu não tenho os recursos, então é o colorido azul. Observa que as coisas vão sendo adiadas ao longo do tempo futuro por falta do recurso ajudante. E como os ajudantes trabalham com os montadores, possivelmente alguns trabalhos dos montadores também foi levado para o futuro. Essa visão diz aonde as criaturas estão trabalhando. Essa visão diz como o trabalho está acontecendo. Observa que no princípio tudo foi mantido, quase depois piorou, depois a coisa foi mais adiada até chegar ao ponto em que foi muito adiada. Observa que a jardinagem não foi comprometida. E olha que nós estamos fazendo através de um agendamento que diz padrão. Eu poderia pedir para o computador fazer um esforço. Use um modo avançado com um sistema de tentativa de busca de resultados, com um sistema de convergência que dê melhor do que o dia 26/9. Onde está aqui? Obra. Que dê melhor que 26/9. Busque. Para isso serve o computador. Eu não quero o modo padrão, eu quero o modo avançado. E se não der certo, eu quero um super algoritmo. Vamos tentar com o modo avançado. Deve demorar um pouco mais. Mas vamos ver o que a gente consegue. 19/9. Peraí, como é que é? A gente não tem gente e consegue acabar no mesmo tempo. Vamos olhar aqui. 19/9. Vou voltar para o ajudante. Não tem linhas vermelhas. Não tem sobrecarga. O que aconteceu então? Aconteceu que ele
tentou manter tudo que eu tinha planejado colorido em cima da linha de base cinza, que era o planejado original, sem todos os recursos. Sem todos os recursos que eu queria. Mas aqui deu 40-40. Então ele atrasou algumas atividades, mas não atrasou outras. Ele reagendou algumas atividades e não reagendou outras. E no final, o trabalho foi feito de uma maneira mais homogênea, sem passar dos 40. Eu diria que 36. Eu posso pedir para ele tentar fazer o trabalho com 36. Eu vou dizer, eu tenho 36. Não, não é aqui não, desculpa. Eu tenho 36. Então eu vou pedir para que ele verifique se ao invés de 40, ele pode fazer, mantendo a data, a mesma coisa, com menos gente. E aí eu vou pedir para que ele, no modo avançado, faça esse esforço mais uma vez na busca da melhor alternativa, não de uma alternativa. E ele conseguiu manter 19/9. Ou seja, ele só rearrumou os trabalhos do ajudante para acontecer nos momentos vagos. Nós temos vários momentos aqui quase que de ociosidade do ajudante. Ele conseguiu fazer com 36, mantendo a mesma data. Ele não manteve o momento em que eu planejei. Ele calculou novos momentos que são interessantes para os parâmetros do projeto. Pensa, eu tinha planejado 60, que não era viável. Agora eu tenho planejamento para fazer a mesma coisa, acabando no mesmo momento original da nossa linha de base, fazendo com menos que 60, fazendo com 36. É quase que se eu estivesse fazendo com a metade. Por isso que nós estamos em um outro nível. Agora, você não fica planejando com a mão as coisas para caber, para atender os seus limites. O planejamento agora é automaticamente analisado para atender os seus limites. E eu forcei aqui uma condição de ter menos gente ainda, né? Eu vou fazer a última simulação colocando 30 pessoas aqui. Ou seja, eu reduzi a metade aquilo que eu tinha planejado originalmente, buscando uma maior homogeneidade do trabalho desse tal recurso crítico, que é chamado ajudante. Eu vou pedir para que ele faça com o modo avançado, mantendo o dia 19. Dia 19/9 passou a ser 7/10. Eu não atingi minha meta, pelo menos não com esse algoritmo avançado. Eu vou pedir otimização, ou um algoritmo com mais recursos, com mais testes, para ver se eu consigo manter 19/9. Não consegui manter 19/9. Eu tive um aumento de 20 dias e o meu ganho aqui foi apenas de menos gente trabalhando mais homogêneo. Vou voltar para os meus 40 e vou pedir para que ele faça o que o exercício demandou. Ajustar o planejamento para aquilo que nós temos. E a data 19/9 foi mantida. A título de ilustração, nós resolvemos um problema, que é o problema da falta de recursos. Mas se vocês lembram, eu tinha problemas de materiais. Cronograma dos materiais. Deixa eu ver se eu vejo aqui, é o modo GM. Material entrando, material saindo. Deixa eu ver. View, Diagram, Gantt de materiais. Eu acho que é esse aqui que a gente pediu no modo GM. Gantt de materiais. Vamos ver.
Gantt de materiais, EGM, né? Aqui. Todo o span de vida do projeto, todos os materiais, água. Água. Aqui eu tenho o consumo, a entrada de água aqui, parece que é negativo. E tenho o consumo de água aqui. Está um pouco bagunçado, eu vou pedir para ele ordenar por chegada, início. Eu tenho água chegando, águas consumindo. Água chegando, águas consumindo. Água chegando. Então tem aqui um balanço, né? Deixa eu comparar isso aqui, gravando, calculando. Vou ver se eu consigo comparar com a linha de base. Aqui eu tenho as atividades água e aqui eu tenho os consumos, as atividades que consomem. E aqui eu tenho a supervisão, que consome água o tempo todo, durante a vida da obra. E se eu pudesse ver dentro de água um gráfico de balanço o quê? Que é água entrando, acumuladamente com a água saindo. Eu vou ver isso por mês, onde quem entra é positivo, quem sai é negativo vermelho, positivo azul, não amarelo. Positivo azul, vermelho negativo, vamos ver. E eu consigo mostrar aqui, vou pedir a escala por semana, para dar um destaque maior. Eu consigo ver aqui que o meu saldo de água, ele não está sempre positivo. Vamos lá? 0 decimais, tamanho 350. Pronto. Eu estou vendo aqui que o meu modo que foi produzido, o meu diagrama acumuladamente, mostra que eu tenho água, gasto quase zero. Chegou água, gasto quase zero. Não tenho água. Então, ainda que eu tenha compensado a falta de ajudantes e que o computador tenha verificado que não há problemas para executar a obra por conta do ajudante, sem água todos morrem de sede. Sem água ninguém trabalha, nem eu lavo os blocos ao final do trabalho. Então, mais uma vez, dessa vez na dimensão material, eu pediria para o computador agendar considerando restrição dos recursos, não apenas os recursos humanos ou recursos de equipamentos, mas também recursos materiais. Não é parte do nosso treinamento, o curso é para estudantes, você não deve encontrar esse item na sua estrutura de árvore do modo de restrição, de cálculo de restrição de recursos, mas você pode escolher material e o material que você quer que seja harmonizado seja água. Eu quero que só haja trabalho quando tiver água. Água com saldo positivo, ou seja, quando tiver água em estoque, eu programo a atividade que usa ajudante, que bebe água, que usa montador, que bebe água, que usa blocos que consomem água. Então, eu vou pedir para que o algoritmo use o modo avançado, que deu jeito no meu problema de recursos humanos, para que ele também considere ajustar as atividades para quando tiver água. Ele vai buscar dentro de vários cenários, várias possibilidades, vários agendamentos, várias comparações, um cenário que permita água. Deixa eu ver se vai funcionar. Acho que funcionou. Eu tenho água, gasto, sobra um pouco, chega água, gasto, sobra um pouco, chega água, gasto,
mas no final eu tenho um saldo de água de 72 mil litros. Ou seja, eu termino a minha obra sobrando água. Por quê? Porque chega água aqui, chega água aqui, chega água aqui, sem eu ter obra. Eu devo repensar, então, por que eu tenho tanta água chegando? Quer dizer, eu tinha tanta água chegando e não conseguia fazer. Agora, não é mais dia 19/9, é dia 1/11. Indo para o diagrama de Gantt, eu vou ver que as atividades foram sendo adiadas cada vez mais, não por causa do ajudante, não por causa da falta de montador, é porque não tínhamos ajudante e agora nós vimos que nós não tínhamos água e agora temos água, porque o programa fez o possível, do modo avançado, para viabilizar um plano exequível. Agora, o plano que está sendo apresentado no diagrama de Gantt, com as datas definidas de execução, é perfeitamente exequível. Por quê? Porque nós temos mão de obra e temos água. Mais uma vez, se nós, ao invés de água, analisássemos não a água, mas o diesel, que também parecia problemático, vamos ver como é que está o diesel depois do ajuste da água. É claro, eu não vou ver diesel porque eu não pedi botão direito. Vou apagar isso aqui. Eu tenho que pedir não água, eu pedir diesel. O gráfico do diesel. Gráfico do diesel acumulado, mostrando positivo como bom, azul, e negativo, saída, consumo, vermelho, ruim, saldo sempre positivo. Parece que nós estamos com um problema de diesel. Azul seria verde, né? Vamos ver? Azul seria verde. Eu tenho diesel, chega diesel, falta diesel, chega diesel, consumo, falta muito. Ou seja, parece que aqui eu estou com... Deixa eu ver se esse gráfico está direito, vamos ver. Invertendo, ok. Tem alguma coisa aqui que não está sendo compatível. Vamos olhar o diesel. Diesel, chega diesel. Vou pedir para ordenar por ordem de chegada. Planejamento, diesel do mês 4. Olha, chega diesel. Qual a quantidade de diesel que chega? Aqui é saída. Então nós temos o supply. Consumption, material, consumption, material, supply. Vamos ver. Aqui. Chega diesel, sai diesel. A supervisão está consumindo muito diesel aqui, ao longo do tempo, é claro, né? E aqui nós temos consumo, consumo, parte, consumo, consumo, chega diesel, consumo, 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 8.000, chega a 8.000 e está saindo mais partes. Diesel está todo aqui, tem 2 diesel chegando aqui. Essa quantidade de diesel aqui, ela está em que unidade? Vamos botar mês. Colocar aqui em mês. Eu estou com saldo no mês de menos 2.000. Se nós fizéssemos a conta, aqui nós temos 300, 600... Aqui bom, também nós estamos fazendo uma conta aqui no diagrama de recursos materiais. Deixa eu fazer essa mesma avaliação aqui no projeto. Botão direito, diagrama de diesel acumulado por mês, invertendo os eixos, ok. Continua com o mesmo gráfico, ou seja, eu estou sempre negativo. Parece que a quantidade de diesel que
está chegando nunca é suficiente para suprir a obra. Nunca é suficiente para suprir a obra. Como a gente não está fazendo essa análise, eu só queria entender como é que é possível a gente ter uma chegada de diesel que apresenta um consumo, um resultado aqui de materiais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Balanço de materiais in out. Vamos ver. Balanço de materiais. Diesel. Logística, 64 mil. Obra, 65 mil. De fato, a obra consome mais diesel do que está comprando. Estranho a gente ter um pedido de diesel menor que a obra, menor que o consumo. Água não. Água a gente consome 87 mil e está comprando 160 mil litros. Então, essa parte aqui do suprimento, onde compramos 8 mil litros de diesel mês, não está dando certo. Porque a água, a gente acabou até de ajustar, mas o diesel está sempre negativo. Porque nós pedimos pouco diesel. Então, o nosso projeto original era possível. Cronograma 26. Nosso projeto original era possível. A linha de base mostra isso, porém a nossa proposta original era inexequível, porque não tinha ajudante, porque não tinha água na hora certa, e agora que nós estamos vendo que não tem diesel desde o início. Seria melhor ajustar as quantidades de diesel, porque é uma coisa ser possível, ou execuível, interessante, ou o momento. A outra coisa é nós dizermos que a quantidade de diesel, materiais, 8 mil, chegando não dá. Teríamos que comprar 9 mil por mês para atender o planejamento no modelo em que o participante 002 colocou. Não sei se a quantidade de diesel por caminhão, por gerador, foi alocada. Eu estou enxergando agora dentro do exercício para ver que resultados que nós conseguimos. Vamos ver os outros modos. A curva da banana, que dá muito o que falar. Cadê a curva da banana que estava aqui? Aqui. A curva da banana mostra os limites do custo total, o mais cedo possível, o mais tarde possível. E se o projeto acontecer dentro desse espaço geométrico, significa dizer que nós estamos dentro das expectativas de gastos. Durante a vida, o custo vai se posicionando aqui, provavelmente na perto da linha verde. Se ele começa a ficar mais perto da linha roxa, é porque ele ainda está dentro dos limites de execuibilidade, mas já não está tão aderente à proposta original, à linha de base. Cronograma de recursos, já falamos. Cronograma do possível vezes o execuível. Deve ser o quê? Deve ser uma comparação com a linha de base. Aqui eu já mexi muito, estou na versão 20.000. Tem o modo o layout com cronograma de chegada. O que é o cronograma de chegada que eu não sei? Cronograma de chegada. Será o quê? Start... de água e de diesel. Aqui. Chegadas. Talvez se eu mudasse aqui para 9.000, conseguiríamos alguma coisa mais real. Balanço de material in-out, é aquele que a gente já comentou. Vem um gráfico automático mostrando o balanço de água, que agora permite a obra acontecer. Eu vou até retirar isso, porque isso não está previsto no nosso curso. Eu não vou fazer avaliação da água, nem do diesel.
Eu vou fazer conforme o exercício pediu. Ou seja, ajusto a vida dos meus ajudantes e finjo que eu tenho água, finjo que eu tenho água, finjo que eu tenho diesel. Nós não podemos fingir. No trabalho real, planejamento, cronograma, a proposta tem que ser execuível. E aqui a gente consegue provar que o balanço de materiais mostra que isso não é execuível. Cenário ajustado dos materiais do projeto. O que será isso? Não tenho nenhuma ideia do que seria isso. E aqui nós temos cenário ajustado dos recursos, mão de obra e equipamento. Aqui eu estou vendo ajudante da linha de base e ajudante agora. Porque o ajudante da linha de base é cinza. Eu vou botar aqui numa cor cinza. Ajudante da linha de base. Eu vou botar cinza para ficar parecido com o diagrama de Gantt, as barrinhas cinzas. E vermelho é quando eu não tenho. Deixa eu ver. Cinza é uma coisa e a quantidade atual é cor amarela. Eu vou botar a quantidade atual na cor verde alface. Assim fica bem claro. O atual é o verde alface, sem picos. E o original era o cinza com picos, de 60. Então, dá para mostrar aqui que nós estamos falando de um cenário ajustado. O cenário cinza era aquele que eu imaginei, mas que não é possível. Quer dizer, não é execuível. E agora, o cenário verde alface é possível e execuível. Montador, quantidade, caminhão e ajudante. Aqui eu tenho também, e aí eu lembro, podia colocar o montador, quantidade numa cor, caminhão, quantidade outra, tá legal. Vermelho não é bom ficar com vermelho. Vamos botar outra cor. Senão confunde os vermelhos. Então não tenho nenhum pico aqui, vermelho, ou tenho? Não, não tenho. E todos eles estão comportados com um perfil de uso. Uso muitos ajudantes e depois eu não uso ninguém, eu zero uso. E aqui eu tenho a quantidade de montadores, depois eu não uso montador, depois eu uso. Então eu tenho aqui um perfil de distribuição de produção. Eu acho que já deu uma ideia do que a gente espera encontrar de um planejador consciente. Não é apresentar um cronograma de projeto. Não é apresentar umas barrinhas coloridas que aparentemente diziam 19 de setembro. Agora nós temos umas barrinhas coloridas que de fato garantem 19 de setembro do ponto de vista da administração dos recursos que são limitados, restrição de recursos.